Boa tarde a todos, sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e Guarda-Mirim de Maresias. Eu estou gravando hoje a nossa 12ª videoaula, a quarta do mês de maio de 2020. Vou insistir um pouco na peça Hamlet, né? Na última aula, nós comparamos essa peça com outras peças mais antigas, o que deu a entender que Shakespeare talvez tivesse se inspirado em outras obras para escrever Hamlet, e que o nome da peça pudesse ter sido uma homenagem ao seu filho morto Hamnet. Com 11 anos já falamos sobre isso. Hoje vamos falar sobre alguns pontos desta peça, começando com a análise crítica e o contexto histórico. Durante algum tempo, críticos teatrais, como também o público, encararam as personagens de Hamlet como misteriosas, obscuras e até mesmo místicas. Desde o início do século XVII, a peça era famosa por seu personagem fantasma, o pai de Hamlet, e pela vívida dramatização da melancolia e insanidade, o que levou uma procissão de nobres da corte a ir assisti-la. Apesar de ter permanecido com uma audiência considerável, no final do século XVII, os críticos da restauração inglesa enxergavam Hamlet como uma peça primitiva e reprovaram o seu estilo. Essa visão mudou radicalmente a partir do início do século XVIII, quando os críticos começaram a considerar Hamlet um herói puro, um jovem de ideias brilhantes e um homem em circunstâncias adversas. Em meados da segunda metade do século XVIII, contudo, o advento da literatura gótica trouxe uma leitura psicológica e mística sobre Hamlet, recolocando a loucura e o fantasma da peça para a ribalta. A ribalta, para explicar, é uma luz de pé, um dispositivo de iluminação teatral para iluminar um palco a partir da borda frontal do piso, em frente à cortina, que dá aquela sensação de só iluminar como se estivesse tendo um fantasma em cena. Mas, no final do século XVIII, os teatrólogos e profissionais envolvidos no teatro começaram a ver Hamlet como confuso e inconsistente. Até então, ele era ora louco, ora lúcido, ora um herói, ora um fracassado. Estes desenvolvimentos representaram uma mudança fundamental na crítica literária, que veio a se concentrar mais no personagem, em detrimento à trama. O século XIX trouxe o romantismo e, com ele, críticos e dramaturgos que valorizavam Hamlet como um indivíduo infernal, conturbado, que reflete um conflito temporâneo de lutas internas e interiores, num caráter aberto e amplo. Depois, os críticos se atentaram a focar na demora de Hamlet em matar seu tio como uma característica do personagem ao invés de um elemento do enredo. Essa atenção ao caráter do personagem e sua luta interna continuou na entrada do século XX, quando a crítica abordou Hamlet sobre vários ângulos, discutindo sua temática e interpretação, que veremos mais para frente. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura dramática da peça, né? Em um período onde muitas peças eram apresentadas com 2 horas de duração ou até menos, o texto integral de Shakespeare possui 4.042 linhas, totalizando 29.551 palavras escritas em 5 atos, sendo a peça mais longa dele. Ou seja, levava-se mais de 4 horas para encená-la totalmente. Hamlet também contém um dos dispositivos mais favoritos de Shakespeare, o teatro no teatro. Dramaticamente, desde o início da obra, a cena de abertura do Castelo Imperial, existe um clima de tensão que irá tomar conta de todo o resto do enredo da peça. Logo após isso, essa atmosfera ainda mais misteriosa fica um tanto mais clara com o aparecimento do fantasma do pai de Hamlet. De forma resumida, podemos dizer que Hamlet afastou-se da convenção dramática de sua época sob várias maneiras. Primeiro, na época de Shakespeare, as peças eram usualmente inspiradas no ensinamento da poética de Aristóteles, que era assim: o drama precisa focar em sua ação e não em seu personagem. Em Hamlet, no entanto, Shakespeare reverte essa técnica, substituindo as ações pelos monólogos como meio de explicar para o público os pensamentos e os motivos de Hamlet. E, ao contrário de outras peças shakespearianas, com exceção de Otelo, não existe nenhum subenredo forte,
sendo que todos os enredos se entrelaçam diretamente para a veia principal do enredo mais importante, a tentativa de Hamlet vingar seu pai. Bom, no entanto, esses subenredos, embora não possuam uma presença visivelmente definida, são diversas vezes selecionados de forma simples pelos críticos. O antagonismo de Hamlet e seu tio Cláudio, seus conflitos com sua mãe, sua paixão pela infeliz Ofélia, o relacionamento de Ofélia com o irmão Laertes e do próprio Laertes com seu pai Polônio. Dentro deste caleidoscópio de sentimentos e embates psicológicos, a peça está cheia de irregularidades e descontinuidades em suas ações, principalmente no subenredo do antagonismo entre Hamlet e seu tio Cláudio. Num dado momento, como na cena do coveiro, Hamlet parece estar resolvido a matar Cláudio, mas na próxima cena, contudo, quando Cláudio aparece, ele se encontra subitamente manso, ou seja, ele não parte para cima do tio. Os estudiosos de Shakespeare ainda debatem se esses entrelaçamentos são enganos ou adiantamentos intencionais para acrescentar a temática da peça, que é uma confusão e dualidade. Certos estudiosos acreditam que tal estrutura dramática tenha sido o principal fator de sucesso mundial dessa peça shakespeariana, que, segundo eles, fascina todo tipo de plateia, desde a que procura o teatro como mera diversão até a que busca formas de pensamentos mais profundos. Agora vamos falar um pouco da linguagem de Hamlet, né? Grande parte da linguagem da peça é lisonjeira, elaborada com discursos espirituosos. Esse trabalho, especificamente, aconselha os retentores reais a divertirem os seus senhores com uma linguagem inventiva. Orisco e Polônio, por exemplo, que são dois empregados, parecem respeitar essa injunção. O discurso de Cláudio é rico em figuras retóricas, que é uma arte de usar uma linguagem para comunicar algo de forma eficaz e persuasiva. Como acontece também com Hamlet e às vezes com Ofélia, enquanto a linguagem de Horácio, dos guardas e dos rústicos é simples. O status alto de Cláudio é reforçado pelo uso da primeira pessoa no plural, nós ou nos, e com o uso da repetição da mesma palavra no princípio de frases ou versos consecutivos, uma anáfora, que é misturada com uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações, uma metáfora, para ressonar com os discursos políticos da Grécia Antiga. Quando Hamlet declara que a sua roupa escura é o espelho exterior do seu interior melancólico, ele demonstra uma forte habilidade da retórica. Ele é o personagem da retórica mais qualificada, usando metáforas altamente desenvolvidas em memoráveis palavras. Ele implanta tanto a anáfora como a síndito, que é um estilo que consiste na omissão de conjunções, resultando no uso de orações separadas por vírgulas. Por exemplo, morrer, dormir. Dormir, talvez sonhar. Em contrapartida, quando a ocasião manda, Hamlet é simples e preciso, quando explica sua emoção introspectiva para a mãe. Ele fala assim: os trajes de costumeiros de solene preto, rajadas de suspiros no forçado alento, porém eu tenho isto que me sinto no interior, e excede o aspecto, e os trajes e hábitos de dor. Outras vezes, contudo, Hamlet está fortemente dependente de trocadilhos para expressar seus verdadeiros pensamentos e, simultaneamente, para camuflá-los. Sua observação a respeito de convento, dirigida para Ofélia, são um exemplo de duplo sentido para a palavra, que ele quis dizer, na verdade, um bordel. As palavras de Hamlet na peça também são trocadilhos. Quando Cláudio se dirige a ele como meu parente e meu filho, Hamlet, à parte, responde algo mais do que parente e menos do que um filho. Desse trocadilho pode-se entender, entre outra interpretação, que Hamlet considera Cláudio algo mais do que um parente, já que ele casou com sua mãe e, portanto, seria o padrasto dele, né? Mas ele diz também: sou menos do que seu filho, porque esse casamento é incestuoso. Ou ainda, porque não tenho sentimentos de filho para com você. Outro elemento retórico um tanto raro aparece em vários lugares na peça. O endíades, que é o uso de duas palavras para expressar um só conceito,
Exemplos podem ser encontrados na fala de Ofélia no final da cena do convento. Do guerreiro, a esperança e flor do belo estado. O espelho da elegância e o molde da etiqueta. O alvo das deferências como decaiu. E eu, entre as damas, a mais triste e infortunada. Muitos estudiosos têm achado curioso e estranho que Shakespeare, aparentemente de forma arbitrária, tenha usado essa forma retórica durante toda a peça. Uma das explicações é que Hamlet foi escrita na maturidade de Shakespeare, quando ele era adepto dos elementos retóricos como meios de se preencher os personagens e o enredo. Os solilóquios, que são os monólogos de Hamlet, também têm capturado a atenção dos estudiosos. Ele às vezes se interrompe, xingando-se, concordando ou discordando de si mesmo, e embelezando suas próprias palavras. Ele tem dificuldades em expressar-se diretamente em vez de ser abrupto com a orientação de seus pensamentos. Só no decorrer da peça, após a sua experiência com os piratas, que Hamlet é capaz de se articular melhor e discursar mais livremente. Bom, hoje nós falamos sobre algumas das características marcantes dessa peça, faltando algumas ainda para concluir, que nós vamos concluir na próxima aula. E eu falarei sobre todas elas, bem como a política, a psicanálise e o feminismo. Lembrando que é importante conhecermos cada detalhe desta peça para entendermos como ela foi criada. E também para, no futuro, analisar o teatro teoricamente, até mesmo para desenvolver textos. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham uma boa tarde e até semana que vem, se Deus quiser. Até logo.